Yeshua, 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 O Salvador e seu amor por nós. Por Garrigou Lagrange, tradução de Margarida Ruschoff, coautor de livros Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram um livro, e caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros através da lista da Amazon, e ainda é possível também tornar-se membro aqui do canal. Todas essas possibilidades estão no descritivo aqui do vídeo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E peço também para que, por favor, orem por mim. Muito obrigada a todos pela presença. Seguimos ainda na primeira parte, capítulo 10, a predestinação de Cristo. O que ilumina do alto toda a vida de um santo é a sua predestinação, ou o ato de inteligência e de amor pelo qual, desde toda a eternidade, Deus o ordenou ou o predestinou a determinado grau de glória e decidiu conceder-lhe, para que pudesse aí chegar, as graças necessárias, desde a primeira delas até a da perseverança final. Por essas graças, às vezes em meio a duríssimas provações, o servo de Deus deverá muito livremente merecer essa bem-aventurança, a vida eterna, para a qual foi predestinado desde toda a eternidade. Quanto às crianças mortas depois do batismo, sem ter tido tempo de merecer, elas foram predestinadas à glória, sem ter de lutar para conquistá-la. O que é verdadeiro a respeito de todos os eleitos, anjos ou homens, adultos ou crianças, é que eles foram predestinados à glória ou à vida eterna. O caráter absolutamente excepcional da predestinação de Cristo. Em se tratando de Cristo, o primeiro de todos os predestinados, a sua predestinação é absolutamente excepcional. Não é somente a predestinação à glória ou à vida eterna, é a predestinação à graça única da união pessoal ao Verbo, graça incomparavelmente superior à que possuem no céu todos os santos e todos os anjos. O Cristo, como homem, foi predestinado a tornar-se não filho de Deus por adoção, mas filho de Deus por natureza. São Paulo escreveu aos Romanos: porque os que de antemão Deus conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seu Filho seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é assim o primeiro dos predestinados. Desde toda a eternidade, Deus quis fazer dele seu filho por natureza e fazer dos eleitos, anjos e homens, seus filhos por adoção. A primeira filiação ultrapassa imensamente a segunda.
Lemos na Epístola aos Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em todas as coisas ele tenha a primazia. É antes de tudo a filiação divina por natureza que Jesus, como homem, foi predestinado, e todos os dons que ele recebeu derivam deste, que é o mais elevado de todos. Daí decorre com efeito a bem-aventurança de sua santa alma, a luz de glória que lhe permite ver a essência divina com uma penetração superior à de todos os bem-aventurados. Não somente Jesus vê Deus face a face, como todos os santos do céu, mas ele é Deus. E é certamente muito maior ser Deus do que ver Deus. É certamente muito maior ser Deus do que ver Deus. A predestinação de Cristo é causa da nossa. Segue-se que a predestinação de Cristo é o exemplar eminente da nossa, tal como a nossa filiação divina adotiva é uma similitude participada da filiação divina por natureza. Nesse sentido, como diz São Paulo, fomos predestinados a nos tornar conformes à imagem do Filho único do Pai. Mas nós recebemos somente uma participação da natureza divina, a graça santificante, enquanto que o Filho único do Pai recebeu dele toda a natureza divina pela geração eterna. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como dizemos no Credo. Ele é o Verbo de Deus encarnado, e sendo já Filho de Deus por natureza, não pode tornar-se filho por adoção e por participação. Um pai não adota aquele que já é seu filho. Por fim, ao predestinar desde toda a eternidade os eleitos, Deus decidiu que o Cristo Redentor seria a causa de sua salvação, e que ele mereceria para eles todos os efeitos da predestinação, a graça, a perseverança final e a vida eterna. Isso emerge de todos os textos da Escritura, onde Jesus é chamado Salvador, autor da salvação. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, como Deus, predestina os eleitos, e como homem, ele mereceu pelos eleitos todos os efeitos da predestinação. A graça habitual, as graças atuais, a perseverança final e a glória. Todos os eleitos lhes são assim subordinados, segundo a palavra de São Paulo. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Podemos entrever assim a grandeza do prólogo da Epístola aos Efésios. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus. Nele, ele nos acolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em seu amor, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para fazer brilhar a glória da sua graça, pela qual ele nos tornou agradáveis a seus olhos em seu Filho bem-amado. É nele, por seu sangue, que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Esta elevada doutrina da predestinação de Cristo ilumina aquela da predestinação de Maria a ser mãe de Deus. A predestinação de Cristo como homem a ser filho de Deus por natureza se identifica com efeito com o decreto eterno da encarnação. Ora, esse decreto se refere a esse fato tal como deveria realizar-se, hic
et nunc, aqui e agora, em tais circunstâncias determinadas. E, portanto, ele abrange não somente Jesus, mas Maria. Desde toda a eternidade estava decidido que o Verbo de Deus encarnado nasceria miraculosamente de Maria sempre virgem, unida ao justo José pelos laços de um verdadeiro matrimônio. A execução desse decreto providencial é assim expressa em São Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Vemos assim que a predestinação de Maria está intimamente ligada à de Jesus. E, como nosso Senhor não é filho adotivo do Altíssimo, já que é filho por natureza, é Maria que, na ordem da dignidade, é a primeira filha adotiva de Deus, muito superior aos anjos pelo grau de graça que ela recebeu no instante da Imaculada Concepção, em vista da sua missão única de Mãe de Deus e Mãe dos homens. Sua predestinação se identifica com a de seu filho. Ambas são, por assim dizer, uma só coisa, assim como a sua vida aqui na terra e no céu.